Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente encontre abrigo, descanso, enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada, uma história que atravessa os séculos, mas que ainda hoje toca as fibras mais sensíveis da alma. Imagine, se quiser, uma noite silenciosa, uma noite em que o vento sopra suave sobre as águas de um rio antigo. O céu, profundamente escuro, é bordado de estrelas que testemunham aquilo que os olhos humanos não veem. E à beira desse rio há um homem só, um homem cansado, um homem que carrega nos ombros e no peito o peso de uma vida inteira fugindo dos outros, fugindo dos próprios erros e talvez até fugindo de Deus. Seu nome é Jacó. Mas quem é Jacó, senão o retrato de tantos de nós, alguém que viveu tentando conquistar amor, reconhecimento, aceitação, alguém que desde o ventre aprendeu a lutar, a se agarrar, a não soltar, e, no entanto, também aprendeu que mesmo quando se vence por fora, às vezes se perde por dentro. Naquele tempo, o mundo era uma vasta extensão de desertos, tendas e promessas ancestrais. Uma época em que os homens não tinham cidades cercadas, tinham apenas promessas e medos. Caminhavam guiados pelo céu, pela voz que muitas vezes parecia silêncio, e pela esperança de que Deus ainda os enxergava. Mas esta não é apenas a história de um homem antigo, é também um espelho sensível da sua própria alma, porque, talvez, você também já tenha vivido noites assim, noites em que o corpo repousa, mas o coração não adormece, noites em que o travesseiro é regado por orações que ninguém mais ouve, noites em que a solidão espiritual pesa mais do que qualquer ausência humana. Talvez, como Jacó, você também já tenha tentado fugir do passado, fugir dos erros, das dores, dos nomes que te deram ou que você mesmo se deu e, quem sabe, agora, enquanto a noite avança do lado de fora, você também esteja às margens do seu próprio Jaboque, um rio invisível que separa quem você foi de quem Deus sabe que você pode se tornar. Porque nesta noite que nos envolve com seu manto de silêncio e esperança, eu te convido a caminhar devagar, bem devagar, até esse cenário antigo, até esse momento que foi registrado, não apenas nas Escrituras, mas também nas memórias do próprio céu. Lá está Jacó. Ele olha para as águas. O vento toca sua pele. O som do rio parece sussurrar perguntas que ele não quer responder, e uma delas talvez ecoe também aí, no seu coração. Quantas vezes você também se viu lutando no silêncio da noite, buscando respostas que parecem não vir? Sinta, se quiser, o cheiro da terra úmida, o frio da madrugada, o peso invisível que antecede os grandes encontros com Deus. Porque esta não é apenas uma história, é um chamado sagrado, um convite à travessia. E, antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí? Deixe nos comentários, porque é uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui em paz para essas caminhadas com Deus. E, se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém, sussurrado entre amigos da fé. Agora, respire fundo. Permita que sua alma, sua mente e seu coração caminhem até as margens do rio Jaboque, porque é ali, exatamente ali, que começa nossa travessia. Sinta, se puder, o peso que carrega um homem que passa a vida fugindo. O peso não está apenas nos ombros, nem apenas no cansaço dos pés que trilham caminhos desconhecidos. O peso mora na alma.
Mora naquele espaço invisível, onde se acumulam culpas não resolvidas, medos antigos, promessas quebradas e silêncios que nunca foram respondidos. Jacó é esse homem. E antes de vê-lo, parado, à beira do rio Jaboque, é preciso voltar. Voltar ao início, voltar aos primeiros suspiros de sua existência, lá, no ventre de sua mãe, onde ele e seu irmão Esaú já se inquietavam, como se desde o princípio soubessem que a vida seria uma luta. Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão. E não foi apenas um gesto físico. Foi um símbolo, um sussurro silencioso do que se tornaria sua existência inteira. Uma vida marcada pela busca, pela tentativa desesperada de não ser deixado para trás, de ser visto, de ser amado, de ser abençoado. Talvez, se pudéssemos tocar a alma de Jacó, ouviríamos seus pensamentos mais secretos. E se eu não for o suficiente? E se eu nunca for escolhido? E se a bênção não for para mim? Naquele tempo, a bênção do Pai não era apenas uma tradição familiar. Era a própria definição de destino. Era como se o sopro da própria voz de Deus passasse de geração em geração, por meio das palavras do patriarca. Jacó cresceu, vivendo à sombra de Esaú. Esaú, o forte, o caçador, o preferido do pai. Jacó, o que ficava nas tendas. O introspectivo, o preferido da mãe. Mas também o que carregava um nome que para muitos significava enganador e que para ele talvez soasse como uma sentença. Imagine quantas noites Jacó olhou para o céu e se perguntou: será que existe um lugar para mim nesse mundo? Será que Deus me vê? E então veio o dia em que, impaciente com a demora da vida, ele tomou nas próprias mãos aquilo que só poderia vir das mãos de Deus. Jacó enganou seu pai. Tomou a bênção que era destinada a Esaú. E quando percebeu o que tinha feito, não restou outra opção, senão fugir. Fugir. Mas fugir para onde? Se não existe fuga da própria consciência. Se não há caminho longo o bastante para escapar da voz que ecoa dentro, por que você fez isso, Jacó? E, talvez, essa seja uma pergunta que não pertence só a ele. Quantas vezes nós também tentamos acelerar as promessas, tomar atalhos, buscar com as próprias mãos aquilo que só o amor, só o tempo, só Deus poderia entregar? Jacó partiu, atravessando desertos, vales, terras estrangeiras, fugindo de Esaú, fugindo do olhar do pai, fugindo até de si mesmo. Ele encontrou abrigo na casa de Labão, seu tio, e lá viveu muitos anos. Trabalhou, construiu uma família, acumulou bens, rebanhos, riquezas, mas mesmo com tudo isso, o vazio continuava lá, porque não há riqueza, não há amor humano, não há conquista que preencha o espaço deixado pela ausência da paz. E assim, os anos se passaram. Jacó, agora, é um homem mais velho, carrega nos olhos as marcas das madrugadas mal dormidas, no rosto as linhas de quem aprendeu que a vida não é só sobre ganhar, mas também sobre não se perder. E talvez, em algum lugar do coração, ele comece a perceber que há algo que precisa ser resolvido, porque o passado nunca fica realmente para trás. Ele caminha lado a lado com os nossos passos, e mais cedo ou mais tarde, ele nos alcança. Por isso, Jacó decide voltar. Voltar para as suas origens, voltar para a terra que deixou, voltar para enfrentar aquilo que evitou por tanto tempo. Mas essa viagem não é apenas geográfica, é uma viagem interior, uma travessia da alma. Cada passo dado é um mergulho nas próprias memórias. Cada curva no caminho é um encontro com as próprias dores. Cada noite de acampamento
É uma conversa silenciosa com Deus. E, se você quiser, pode se imaginar, caminhando junto com Ele, pelas trilhas poeirentas, sentindo o cheiro da terra seca, o calor do dia, o frio cortante das noites no deserto. E o silêncio. Ah, o silêncio, que só é quebrado pelos pensamentos que não param. Será que meu irmão me perdoará? Será que Deus ainda tem um lugar para mim? Será que é possível recomeçar? E talvez essa também seja a pergunta que, de algum modo, mora aí, dentro do seu peito. Será que é possível recomeçar? Será que é possível, depois de tantos erros, depois de tanta fuga, olhar para o céu lá e dizer: eis-me aqui? A resposta não está no passado, nem no medo, nem na culpa. A resposta está no que está prestes a acontecer. Porque, agora, Jacó está à beira do rio Jaboque e, ali, quando a noite cai e o silêncio se torna mais pesado do que nunca, algo sagrado, algo que nenhum olho humano poderia prever, está prestes a acontecer. Uma travessia, não apenas de um rio, mas da alma, do medo, para a esperança, da fuga, para o encontro, da dor, para a redenção. E é exatamente aqui que a jornada de um homem fugitivo começa a se transformar. Na jornada de um homem que será encontrado pelo próprio Deus. Se quiser, pode fechar os olhos e sentir que essa história talvez não seja apenas sobre Jacó, talvez seja também sobre você. O vento continua a soprar sobre as águas do Jaboque e Jacó, imóvel, de olhos fixos no espelho escuro do rio, não sabe que esta será a noite mais decisiva de sua vida. Mas para entender o que está prestes a acontecer, é preciso compreender o peso que um nome carrega: Jacó, uma palavra que aos ouvidos de muitos soava como rótulo, como sentença. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, aquele que suplantou, aquele que tomou o lugar. E, ao longo dos anos, não foi apenas um nome, foi uma identidade, um espelho onde ele se via dia após dia. Imagine viver assim. Caminhar pelos desertos, construir tendas, criar filhos, cuidar de rebanhos. E mesmo quando todos o chamam, quando o som do seu nome ecoa no vento, o que você ouve não é apenas um chamado, é uma lembrança constante de tudo aquilo que você não queria ser, mas que de alguma forma se tornou. Porque muitas vezes, o mundo não nos chama apenas pelo nome, o mundo nos chama pelos erros que cometemos, pelas escolhas que fizemos, pelas marcas que carregamos. E talvez você também saiba o que é carregar um nome, uma história, que em certos momentos pesa mais do que o próprio corpo. Talvez o nome que ecoa aí dentro não seja Jacó, mas seja culpa, ou medo, ou não sou suficiente, ou ainda abandono, fracasso, solidão, nomes invisíveis que ninguém vê, mas que pesam no peito, pesam no travesseiro, pesam nas madrugadas em que o silêncio parece gritar mais do que qualquer voz. Jacó sabia que seu nome o definia mais do que gostaria. Desde pequeno, se acostumou a acreditar que precisaria lutar, enganar, conquistar, para ser visto, para ser amado, para ser abençoado. E, assim, viveu uma vida inteira fugindo do irmão, fugindo da própria consciência, fugindo da pergunta que nunca quis responder: quem eu sou quando ninguém está olhando? O nome que carregamos molda a forma como olhamos para nós mesmos. Molda como olhamos para Deus. Porque se eu me vejo como indigno, pequeno, perdido, talvez eu comece a acreditar que Deus também me vê assim, distante, desapontado. Mas o que Jacó ainda não sabe
é que há um outro nome reservado para ele. Um nome que não nasce da dor, nem do erro, nem da fuga, mas nasce do toque, do encontro, do olhar de Deus sobre ele. E, talvez, também haja um outro nome reservado para você, um nome que não tem a ver com o que disseram de você, nem com o que você mesmo acredita ser, mas um nome que Deus sussurra no silêncio da madrugada, quando tudo parece escuro, quando tudo parece perdido, e, mesmo assim, Ele olha e vê, não quem você foi, mas quem você é, no coração dele. Jacó continua ali, à beira do rio. O vento balança as folhas, as águas refletem o céu escuro. E, talvez, em silêncio, ele comece a se perguntar: será que é possível viver além do nome que me deram? Porque, às vezes, a maior luta da nossa vida não é contra os outros, é contra o que acreditamos sobre nós mesmos, é contra o peso do nome que carregamos no peito. E, nesta noite, Jacó, prestes a atravessar o Jaboque, ainda não sabe, mas está prestes a descobrir que Deus tem o poder de transformar não apenas o caminho, mas também o nome, a identidade, a história e o destino de quem se entrega no silêncio da noite. Porque há encontros que não apenas mudam o rumo, mas mudam quem somos. A noite avança e o som das águas do Jaboque continua, constante, como uma canção antiga que embala as memórias de quem carrega uma história cheia de cicatrizes. Jacó está ali, parado, olhando para a linha escura do horizonte. Mas, na verdade, o que ele observa não está do lado de fora, está dentro. São os caminhos que percorreu, os rostos que amou, os erros que cometeu e as escolhas que, mesmo tentando esquecer, continuam caminhando ao seu lado. Porque há um segredo que todos os viajantes da vida descobrem mais cedo ou mais tarde. O passado não fica realmente para trás. Ele anda conosco, se esconde nas dobras da memória, mora nos silêncios que evitamos, respira nas perguntas que fingimos não ouvir. Jacó sabe disso. Cada passo que deu, cada território que atravessou, cada madrugada em que repousou a cabeça sobre uma pedra, carrega consigo o eco das decisões que fez e das dores que não conseguiu deixar para trás. Ele se lembra. Se lembra do dia em que, disfarçado, tomou a bênção que pertencia a Esaú. Se lembra do olhar do pai, cego, confuso, perguntando se aquele era, de fato, seu filho mais velho. Se lembra das palavras, das mãos trêmulas, do silêncio pesado que ficou no ar depois da mentira consumada. E se lembra também do grito de Esaú. Um grito que não era apenas de raiva, era o grito de quem percebe que algo sagrado lhe foi tirado. O grito de uma dor que não se cura fácil, nem com o passar dos anos. Por isso, Jacó fugiu, e na fuga encontrou Labão, e ali, em terras distantes, provou do sabor amargo de ser enganado também. Porque a vida, de algum modo misterioso, nos devolve aquilo que oferecemos ao mundo. Labão o enganou, trocando esposas na noite do casamento, e Jacó sentiu, na própria pele, o que é confiar e ser traído. O passado não nos esquece. Ele não precisa estar à nossa frente. Ele apenas nos acompanha, silencioso, paciente, esperando o momento em que, finalmente, teremos coragem de olhar para ele. E agora, aqui, à beira do Jaboque. Jacó sabe que não pode mais fugir, não pode mais fingir que a história que escreveu não existe. O reencontro com Esaú não é apenas um reencontro com o irmão. É um reencontro com tudo aquilo que tentou sepultar, mas que, como sementes lançadas no deserto, continuam ali, esperando pela luz, pela água,
pela verdade, para finalmente germinar. Talvez esse seja um caminho que você também conhece. Talvez você também carregue um passado que preferiria deixar para trás, palavras não ditas, perdões não concedidos, promessas quebradas ou sonhos abandonados no meio do caminho. E, assim como Jacó, talvez você também já tenha tentado seguir em frente com passos firmes por fora, mas com a alma olhando constantemente para trás. Mas há algo que a vida e Deus ensinam aos que caminham. Ninguém atravessa para o futuro se não tiver coragem de atravessar também as próprias memórias, de atravessar o rio do próprio passado. E é isso que torna esta noite tão sagrada. Porque Jacó está prestes a descobrir que há algo mais poderoso do que o medo, mais forte do que a culpa, mais eterno do que as marcas da dor. O que está prestes a acontecer não é apenas um acerto de contas com o ontem, é um acerto de amor, de graça, de transformação. E enquanto o vento sopra e as águas do Jaboque continuam a murmurar seus segredos, Jacó sente profundamente que chegou o momento de parar de fugir e de, finalmente, atravessar. O que ele não sabe é que do outro lado, algo ou alguém já o espera, não para acusá-lo, não para condená-lo, mas para fazer aquilo que só Deus sabe fazer: transformar, redimir e escrever um novo nome, uma nova história, um novo destino. A noite avança e o silêncio agora parece mais denso, mais pesado, como se até as estrelas estivessem prendendo a respiração diante do que está prestes a acontecer. Jacó permanece à margem do Jaboque. As águas escuras refletem fragmentos do céu, quebrados pelo movimento incessante da corrente. O vento sopra, levantando a poeira da terra, trazendo consigo o cheiro da umidade, das pedras molhadas e do próprio tempo, que parece se dobrar, se estender, como se o passado, o presente e o futuro estivessem todos ali, naquele instante. O rio, sempre o rio. Na tradição dos povos antigos, atravessar um rio nunca foi apenas atravessar água. É atravessar fronteiras, fronteiras visíveis e invisíveis. É deixar para trás um território e entrar em outro, deixar o conhecido e caminhar rumo ao desconhecido. E mais do que isso, atravessar o rio é um ato simbólico. É como se a própria vida dissesse: se você deseja algo novo, precisa deixar o que é velho. Mas não é fácil, não é simples, porque às vezes aquilo que precisa ser deixado não está do lado de fora, está dentro, está no nome, está na memória, está no medo, na vergonha, na saudade, na dor. Jacó sabia que ao atravessar aquele rio não estava apenas se preparando para encontrar Esaú, estava se preparando para se encontrar consigo mesmo, com aquele homem que passou a vida fugindo, com aquele menino que nasceu segurando o calcanhar do irmão, com aquele filho que enganou o próprio pai, com aquele trabalhador que também foi enganado e que por tantos anos viveu tentando compensar aquilo que, no fundo, nunca se conserta apenas com esforço. A travessia do Jaboque não é apenas um caminho físico, é uma linha invisível traçada entre quem ele foi e quem ele poderá ser, se tiver coragem de atravessar. E talvez, se você fechar os olhos agora, consiga ver o reflexo dessa mesma linha correndo aí, dentro do seu próprio coração, um rio invisível que separa aquilo que você carrega daquilo que Deus quer te entregar. Um rio que separa o medo da esperança, o passado do futuro, a dor da promessa. Jacó se aproxima da margem. O som das águas cresce e, enquanto seus olhos observam a correnteza, algo dentro dele
também começa a se mover. Um tipo de oração sem palavras, um tipo de clamor que só quem já caminhou no limite da própria força conhece. Talvez ele tenha fechado os olhos, talvez tenha respirado fundo, talvez tenha segurado as próprias mãos, tentando, pela última vez, segurar também as certezas que ainda restavam. Mas, no fundo, Jacó sabe que, depois dessa travessia, nada mais será como antes. Nem fora dele, nem dentro. E, quando ele começa a atravessar, quando seus pés tocam as águas frias, quando seus passos rompem o limite invisível entre quem foge e quem enfrenta, é ali, exatamente ali, que o inesperado acontece. Uma presença, um vulto no meio da noite, uma sombra que não se desfaz, mesmo quando o vento sopra, mesmo quando as águas se movem. Alguém ou algo está ali. Não se sabe de onde veio, não se sabe como chegou, mas, de repente, Jacó não está mais sozinho. O frio da água em seus pés se mistura agora ao frio que sobe pela espinha. Não é apenas o frio da noite, é o frio do sagrado. O frio que sentimos quando percebemos que estamos diante de algo que é maior do que nós. A travessia, que parecia ser apenas um caminho entre dois lados, agora se transforma em um portal para o encontro, para a luta, para o toque de Deus. E, enquanto as águas continuam a correr, como se nem percebessem o que está acontecendo, o céu observa. O silêncio se torna mais pesado. O tempo parece se suspender, porque quando alguém decide atravessar, quando alguém para de fugir, quando alguém se entrega, mesmo com medo, mesmo sem entender, o invisível se faz visível. E Jacó agora percebe. Percebe que esta não será apenas uma travessia, será o início de algo que ele jamais esquecerá. Porque há encontros que não acontecem à luz do dia. Acontecem no meio da noite, no meio do medo, no meio do silêncio, no meio do jaboque. E é ali, exatamente ali, que tudo começa a mudar. A noite segue espessa como um véu que cobre não apenas o céu, mas também a alma. O silêncio ao redor é quase absoluto, interrompido apenas pelo som ritmado do rio e pelo sussurro do vento que dança entre as folhas secas e as pedras à beira da margem. Jacó está só, completamente só. E não é apenas a solidão física de alguém separado da família, dos servos, dos filhos, dos bens. É uma solidão mais profunda, mais antiga, mais silenciosa. Aquela que mora nos espaços onde ninguém mais pode entrar, onde nem a voz, nem o olhar, nem o toque de outro ser humano são suficientes. É a solidão que antecede os grandes encontros com Deus. A solidão que não é castigo, mas convite. Convite ao mergulho, convite ao confronto, convite ao sagrado. Porque há momentos em que Deus nos chama, não no meio da multidão, não no calor das celebrações, não no conforto do cotidiano, mas no silêncio da margem, na escuridão do vale, na travessia solitária do próprio Jaboque. E é nesse lugar onde não há mais onde se esconder, onde não há mais distrações, nem desculpas, que a voz de Deus se faz mais nítida, talvez, não como som, não como palavra, mas como presença. Uma presença que pesa, que envolve, que abraça e que, ao mesmo tempo, desnuda. Jacó sabe que a solidão dessa noite não é comum. Não é a mesma solidão das outras noites em que acampou sob as estrelas. Não é a solidão dos viajantes, nem dos peregrinos. É a solidão de quem está prestes a ser encontrado pelo próprio Deus. E, talvez, essa seja uma solidão que você também já sentiu. Talvez, não agora, não exatamente hoje, ou talvez sim. Talvez enquanto ouve estas palavras, sinta que há uma margem invisível
que separa você de tudo aquilo que carrega. Uma margem onde não cabem os pesos dos dias, nem os ruídos do mundo. Só cabe você e Deus. Há uma beleza estranha, quase dolorosa, na solidão que antecede o sagrado, porque é nela que caem as máscaras, é nela que cessam as fugas, é nela que as mãos, acostumadas a segurar tudo, começam lentamente a se abrir. E, nesse abrir de mãos, nesse esvaziar, é que nasce espaço. Espaço para ouvir, espaço para sentir, espaço para ser, espaço para Deus. Jacó olha ao redor e tudo é silêncio. Nem mesmo os animais fazem barulho. Parece que até a criação espera. Espera pelo instante em que, finalmente, o invisível tocará o visível. O peso da solidão dói. Dói porque ela nos obriga a encarar aquilo que passamos a vida inteira tentando evitar. Dói porque ali não há onde esconder as próprias perguntas, nem onde esconder as próprias feridas, nem onde esconder os próprios medos. Mas, ao mesmo tempo, é essa solidão que prepara o caminho. É essa solidão que faz da alma um altar. Um altar onde Deus não apenas visita, mas transforma. Jacó, talvez com lágrimas que ninguém vê, talvez com suspiros que nem ele entende, sabe profundamente que algo está prestes a acontecer. E dentro dele, uma oração silenciosa começa a nascer. Não uma oração feita de palavras bonitas ou de ritos aprendidos, mas uma oração que é quase um gemido, um suspiro, um sussurro da alma. Deus, eu estou aqui, só, com medo, com cansaço, com tudo aquilo que eu sou e que eu não sei mais como carregar. E, no exato instante em que essa oração não dita se forma, a presença, a sombra, o desconhecido se aproxima. O tempo parece prender a respiração. As estrelas parecem se apagar por um segundo. E no meio da solidão mais densa, o céu se dobra para tocar a terra, porque há solidões que não são vazios. São convites, convites para o encontro que muda tudo, que muda quem somos, que muda até o nome pelo qual o céu nos chama. E, enquanto o som do rio Jaboque continua, a história também continua. E do meio do silêncio, algo começa a se mover, algo sagrado. O vento sopra mais forte agora, e as sombras da noite parecem se mover, como se carregassem segredos que só o silêncio é capaz de guardar. Jacó, ainda à margem do Jaboque, sente no corpo, na pele, no espírito, que não está mais sozinho. Uma presença se faz. Não é apenas uma sombra qualquer, é algo ou alguém cuja existência não se explica apenas pelos olhos. É uma presença que se sente antes mesmo de se ver. Uma presença que pesa, como o sagrado pesa. Uma presença que, ao mesmo tempo em que traz medo, traz também uma estranha familiaridade. Quem é? Quem é aquele que surge na noite? Seria um homem? Seria um anjo? Ou seria o próprio Deus que decidiu descer e encontrar-se face a face com aquele que sempre fugiu? As Escrituras não dizem claramente. Deixam o mistério, como se até mesmo a palavra quisesse preservar a reverência e o assombro diante de um encontro assim. Há quem diga que era um anjo, há quem defenda que era o próprio Deus, velado em forma humana, há quem apenas se cale diante do mistério. Mas, para Jacó, o que importa não é exatamente quem é aquele que se aproxima. O que importa é o que essa presença carrega. E ela carrega o peso do sagrado. Carrega o espelho que reflete tudo aquilo que ele evitou ver em si mesmo. Carrega a voz que até então estava escondida no silêncio do céu. O desconhecido não fala, apenas se aproxima, e a aproximação já é em si um chamado
Um chamado que não usa palavras, mas que grita dentro da alma. Imagine o som dos passos quebrando a poeira seca da margem, o som do vento dançando entre as folhas. E ao fundo, sempre, o rio, testemunha silenciosa da travessia que está prestes a se tornar algo muito maior do que Jacó poderia imaginar. O desconhecido para diante dele e por um instante tudo parece suspenso. O tempo, o espaço, até a própria respiração parecem se dobrar diante do que está prestes a acontecer. Não há palavras, não há apresentações, não há explicações, há apenas o encontro. E esse encontro não é feito de conversas, é feito de movimento, de toque, de embate, de resistência, de entrega. O desconhecido toca Jacó. Ou talvez Jacó tenha sido o primeiro a segurar, a se agarrar, como sempre fez, desde o ventre, como quem diz, sem palavras: eu não vou te soltar, eu não vou te deixar ir, eu não vou te perder. E assim começa. Começa uma luta que não é como as lutas dos homens, não é feita de armas, nem de gritos, nem de força bruta. É uma luta de alma, de espírito, de existência. Jacó luta. Luta não apenas com aquele que está diante dele. Luta consigo mesmo. Luta com seus próprios medos. Luta com seu próprio passado. Luta com tudo aquilo que por uma vida inteira tentou segurar, tentou controlar, tentou entender, mas nunca conseguiu. Quem é aquele ser? Ainda não sabemos. E talvez nunca saibamos, porque há encontros que não são feitos para serem explicados, são feitos para serem vividos, para serem sentidos no mais profundo da alma. E enquanto a noite continua, enquanto o rio segue correndo, enquanto as estrelas observam silenciosas, o sagrado se materializa na forma de um embate que vai atravessar não apenas o corpo de Jacó, mas sua história inteira. O que está prestes a acontecer não será apenas uma luta, será a travessia mais profunda de sua existência, a travessia do invisível, do intocável, do inexplicável. Porque há encontros em que Deus escolhe se vestir de silêncio, de sombra, de presença e tocar não apenas o corpo, mas a alma inteira de quem já não consegue mais fugir. E Jacó agora está diante disso, diante do mistério que muda não só o destino, mas quem se é. A noite se torna ainda mais densa, como se o próprio céu decidisse envolver aquela cena em véus de mistério e reverência. A margem do rio Jaboque já não é apenas um lugar no mapa. É agora um altar invisível, onde se desenrola uma batalha que não pertence ao mundo dos homens, nem pode ser compreendida apenas pelos olhos. Jacó e aquela presença misteriosa se encontram, e sem que nenhuma palavra precise ser dita, os corpos se entrelaçam, os braços se apertam e começa a luta. Mas não é uma luta comum. Não é como aquelas que os homens travam por territórios, por poder, por vaidade. É uma luta de alma. Uma luta que não se mede por força física, mas pela resistência do espírito, pela sede de resposta, pelo desespero de quem não aguenta mais carregar o próprio silêncio e decide que não vai soltar. O chão é duro e as pedras pressionam os joelhos, as mãos, o rosto. O vento levanta a areia que gruda no suor que escorre pela face. O som das águas se mistura ao som dos corpos que se movem, se empurram, se agarram. E, acima de tudo, ao som do próprio coração, batendo forte, descompassado, como quem sabe que esta não é apenas uma luta, é o encontro da vida inteira. Jacó luta, e na verdade sempre lutou, lutou desde o ventre,
lutou para ser visto, lutou para ser amado, lutou para ser abençoado, lutou para sobreviver e agora luta para não perder aquilo que, mesmo sem saber exatamente o que é, sua alma reconhece como sendo tudo. O desconhecido não se esquiva, não recua, resiste. Como quem entende que há batalhas que só acontecem quando a alma chega ao limite e talvez você também já conheça essa luta. A luta que não é contra pessoas, não é contra o mundo, é contra o próprio medo, contra as próprias sombras, contra as vozes internas que dizem que você não é suficiente, que não é amado, que não é visto, contra o peso das culpas, das escolhas, das ausências, das dores que nunca foram ditas e que se acumularam na alma. O embate continua. As mãos apertam. Os corpos se projetam contra o chão, contra a terra, contra o próprio tempo. E, mesmo com o cansaço que já começa a tomar conta dos músculos, Jacó não solta. Ele não pode soltar. Ele sabe, mesmo que não saiba explicar, porque há momentos em que a alma entende que ou se luta ou se perde, que ou se segura ou se afunda, que ou se enfrenta ou se volta para o vazio de sempre. E, enquanto as horas da madrugada avançam, enquanto o frio da noite começa a se misturar com o calor do corpo em esforço, enquanto o suor se mistura com a poeira e a respiração fica curta, pesada, quase desesperada, a luta continua. Uma luta que não é contra o outro, é contra tudo aquilo que impede Jacó de ser quem ele nasceu para ser, contra tudo aquilo que construiu ao redor do próprio nome, do próprio medo, da própria história. O chão estremece, o silêncio do céu parece apertar. E o som do rio continua, como se quisesse lembrar que há coisas que continuam fluindo mesmo quando tudo parece parado, preso, imobilizado, na dor, na resistência, no cansaço. Mas Jacó não solta, ele não solta e não solta, porque entende, ainda que sem palavras, que naquela noite, neste embate que ultrapassa carne e osso, ele não está apenas lutando por uma bênção, está lutando pela própria vida, pela própria identidade, pela própria alma. E é assim, nesse chão duro, de pedras, de poeira, de lágrimas invisíveis, que começa a luta mais sagrada de sua história. Uma luta que não será vencida pela força dos braços, mas pela decisão de não desistir, de não soltar, de não abrir mão, de segurar até que o céu se incline e, finalmente, responda: o tempo parece ter parado. A madrugada já não tem mais horas, só tem silêncio. Silêncio pesado, denso, absoluto. Aquele tipo de silêncio que só quem já atravessou a noite da alma conhece. Jacó segue lutando, mas agora o corpo já não obedece mais com a mesma força. Os músculos tremem, o suor já não é apenas fruto do esforço, mas da exaustão que toca cada fibra, cada pensamento, cada espaço da alma. Porque há uma hora, na vida de todos, uma hora em que tudo parece escuro. Tão escuro que nem as estrelas parecem querer brilhar. Tão escuro que até o som do próprio nome parece se perder no vento. A noite da alma não é feita apenas de ausência de luz. Ela é feita de perguntas que não têm resposta, de orações que parecem não passar do teto do céu, de memórias que voltam como se cada uma delas fosse uma pedra pesada, jogada sobre o peito, sobre o espírito. Jacó sabe. Sabe que já não está lutando apenas contra aquele ser misterioso. Está lutando contra si mesmo, contra as vozes que desde sempre lhe disseram que não seria amado, que não seria visto, que precisaria conquistar tudo com as próprias mãos. E agora, quando a madrugada se arrasta, fria, imensa, interminável,
A alma de Jacó parece gritar, mas não há som. Só um grito interno, surdo, silencioso, que apenas Deus pode ouvir. Talvez você também conheça essa noite. Talvez em algum momento você já tenha se sentido assim, deitado, com os olhos abertos, olhando para um teto que parece mais pesado que o próprio corpo, com a mente cheia, cheia de perguntas, cheia de saudade, cheia de medo, cheia de silêncios que ninguém mais entende. Talvez você também já tenha se perguntado: será que Deus me vê? Será que Ele me escuta quando nem eu consigo mais ouvir minha própria voz? E, se essa é a sua pergunta, então você entende exatamente onde Jacó está agora. Na noite da alma, no espaço onde tudo parece ruir, onde as forças acabam, onde as palavras somem, onde até a esperança parece se esconder, mas há algo que o escuro não consegue apagar. Uma verdade que nem o silêncio, nem a dor, nem o medo podem arrancar. É que, mesmo quando tudo parece escuro, Deus continua ali. Deus está. Não importa se não se vê, não importa se não se sente, não importa se não há resposta. O fato é que Ele simplesmente está. E, talvez, seja exatamente na noite da alma que Ele escolhe se fazer mais presente. Não na forma que esperamos, não no som de uma voz, não no brilho de uma luz, mas na própria luta, na própria resistência, na própria decisão de não soltar. Jacó, mesmo exausto, mesmo com os joelhos sangrando, mesmo com as mãos tremendo, mesmo com o coração apertado, não solta, não larga, não desiste. Porque há algo maior do que o cansaço, maior do que a dor, maior até do que o medo. É a certeza de que aquela luta, aquela noite, aquele encontro não é o fim, é o começo. O começo de algo que Jacó ainda não consegue entender, mas que, no fundo da alma, ele sabe que mudará para sempre quem ele é. E, enquanto o vento sopra e o rio continua a murmurar sua canção antiga, o céu silencioso observa. O céu sabe, o céu entende, porque há noites em que a alma se despedaça, para, enfim, ser refeita pelas mãos do próprio Deus. O tempo se alonga, como se cada segundo da madrugada se estendesse, se multiplicasse, preenchendo todos os espaços, dentro e fora da alma. O corpo de Jacó já não responde como antes. Os braços pesam como se fossem feitos de pedra. As pernas tremem, quase não se sustentam mais. O peito, ofegante, busca ar como quem tenta respirar em meio a uma tempestade invisível. Mas, mesmo assim, ele não solta, porque há lutas em que desistir não é uma opção. E, se existe algo que esta noite ensina, é que, às vezes, o cansaço da alma não significa que estamos fracos. Significa que chegamos no ponto exato onde Deus começa a trabalhar aquilo que mãos humanas não podem tocar. Já sente o peso do próprio passado, sente o peso de ter passado a vida inteira, tentando ser forte, tentando conquistar, tentando merecer, tentando ser visto. E agora percebe que não há mais força, que não há mais fuga, que não há mais disfarce, só há Ele e aquela presença misteriosa, só há o toque, o embate, a resistência e o desejo desesperado de não soltar. Talvez essa seja uma sensação que ecoe aí dentro, no fundo do seu peito. O tipo de cansaço que não vem de um dia difícil, mas de uma vida inteira, tentando segurar tudo, tentando ser tudo para todos, tentando dar conta de dores que não foram ditas, de medos que não foram confessados, de sonhos que por vezes pareciam grandes demais ou distantes demais. E, assim como Jacó, talvez você também já tenha se perguntado:
Até quando eu aguento? Até onde eu consigo, sem cair? E a resposta não vem do mundo, não vem dos outros, nem vem do próprio corpo. A resposta vem desse lugar silencioso, onde a alma, mesmo cansada, ainda escolhe não soltar. Porque há uma força que nasce não quando estamos fortes, mas exatamente quando reconhecemos que não somos, quando entendemos que não é na força dos braços, nem na estratégia da mente, mas na entrega, na vulnerabilidade, na rendição. Jacó se recusa a soltar. E essa decisão é, em si, uma oração que não precisa de palavras, uma oração feita de braços que seguram, de mãos que não largam, de olhos que, mesmo embaçados pelas lágrimas e pela escuridão, continuam abertos, buscando, querendo, precisando de uma resposta. O cansaço da alma é real, é pesado, é denso, mas há algo que o cansaço não pode apagar: a coragem. A coragem de não desistir, a coragem de segurar até o fim, a coragem de dizer, mesmo sem som, mesmo só com o corpo: eu não te largo, eu não te deixo, eu não te solto, até que me abençoes. E nesse embate silencioso entre o cansaço que aperta e a fé que insiste, a madrugada avança, as estrelas continuam lá em cima como testemunhas mudas de uma luta que só o céu é capaz de compreender. Porque há encontros em que Deus não vem para ser contemplado. Deus vem para ser segurado, para ser tocado, para ser clamado, até o último suspiro, até a última força, até que ele fale. E Jacó, mesmo exausto, mesmo quebrado, mesmo com o corpo pedindo descanso, a alma dele escolhe não soltar, porque algumas bênçãos só nascem depois que a alma aprende a não desistir, mesmo quando tudo parece dizer que não vai mais suportar. A madrugada parece agora suspensa no tempo, como se até o próprio universo segurasse a respiração diante do que está acontecendo à beira do rio Jaboque. Jacó, exausto, ferido, com o corpo já no limite, continua segurando. Agarra-se com todas as forças que ainda restam. E, mais do que com as mãos, ele se agarra com a alma. As pernas já não sustentam. Os braços tremem. O suor se mistura à poeira. O peito pulsa em um compasso que mistura dor, desespero e uma fé que, por mais frágil que pareça, se recusa a desaparecer. E, então, do meio do cansaço, do meio da dor, do meio do limite absoluto, surge uma frase. Uma frase que não é apenas um pedido, é um clamor, é uma declaração, é um grito da alma. Eu não te deixarei ir se não me abençoares. Não é mais uma súplica qualquer. Não é mais uma oração feita de palavras bonitas ou de tradições aprendidas. É o grito de quem entende que ou Deus responde ou não há mais como continuar. É o grito de quem sabe que chegou no fim de si mesmo, porque há orações que não nascem da beleza, nascem da urgência, nascem da fome, nascem da sede, que nenhuma água do mundo consegue saciar. Jacó segura, e ao segurar diz: eu não te deixo, eu não te largo, eu não te solto, enquanto não houver resposta. Ou talvez esse também seja o clamor da sua alma. Talvez, no fundo, você também já tenha se ajoelhado, ou se deitado, ou simplesmente fechado os olhos no meio da madrugada e dito, mesmo que em silêncio: Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu não te solto, eu não te deixo, eu não te largo, enquanto não me responderes, enquanto não me tocares, enquanto não me abençoares. E essa oração, esse clamor, esse grito sem voz, não é sinal de fraqueza, não é desespero vazio, é fé.
Fé na sua forma mais pura. Fé quando tudo mais já não faz sentido. Jacó não está mais lutando apenas com aquele ser. Ele está lutando com a própria história, com tudo aquilo que ficou para trás, com tudo aquilo que o moldou, com tudo aquilo que disseram que ele era ou que ele mesmo acreditou ser. E, ao dizer, eu não te deixarei ir, se não me abençoares, ele está dizendo, eu não aceito mais viver do jeito que vivi até aqui. Eu não aceito mais carregar este nome. Eu não aceito mais fugir. Eu não aceito mais sobreviver sem saber quem realmente sou aos teus olhos. E, enquanto o vento sopra e o céu permanece imóvel, e as águas do Jaboque seguem seu curso, o sagrado se inclina, porque há orações que rasgam o céu, há orações que não se perdem no vento, há orações que são como mãos que seguram Deus e dizem, eu não te deixo, eu não te largo, eu não te solto, até que me toques, até que me abençoes. E é nesse instante, nesse lugar, nesse embate, que algo começa a se mover. Não no mundo de fora, mas no invisível, no que não se vê, no que só o céu entende. Porque há encontros que só acontecem quando a alma aprende que não basta orar, é preciso segurar, é preciso não soltar, até que o próprio Deus responda. O embate segue e a madrugada parece interminável, como se o próprio tempo se curvasse diante daquilo que está acontecendo entre Jacó e aquele que carrega o peso do sagrado. O corpo de Jacó já não responde mais como antes. Os braços pesam, as pernas tremem, os olhos mal conseguem se manter abertos. Mas ele não solta, não desiste. E então, de repente, acontece. Aquele ser toca o quadril de Jacó. Não é um golpe violento, não é um empurrão. É apenas um toque que desloca, um toque que fere, um toque que marca, um toque que imediatamente faz com que Jacó sinta um tipo de dor que não é só física. É uma dor que atravessa carne, osso e vai direto para a alma. O quadril, símbolo do equilíbrio, do suporte, da sustentação, agora se desloca. Jacó sente que, daquele instante em diante, ele nunca mais caminhará do mesmo jeito. Nunca mais. E, no entanto, há algo profundamente misterioso nesse toque. Porque não é um toque para destruir, não é um toque para machucar, é um toque para transformar. É um toque que fere, sim, mas fere para curar. Talvez você também já tenha sentido esse toque. Talvez, em algum momento da vida, Deus também tenha tocado você, em lugares invisíveis, em áreas da sua história que você achava fortes, seguras, inabaláveis, e de repente tudo se deslocou. Uma perda inesperada, uma porta que se fechou, uma relação que se desfez, um plano que não aconteceu, e junto com tudo isso, aquela sensação profunda de que algo se quebrou, de que, a partir dali, nada mais seria como antes. E se isso já aconteceu com você, então você entende exatamente o que Jacó sentiu. Porque, às vezes, Deus permite que algo se quebre para que, enfim, possamos ser reconstruídos, não mais sobre a força dos nossos próprios pés, mas sobre a dependência do seu amor, da sua graça, da sua presença. O toque no quadril de Jacó não foi um castigo, foi um sinal, um lembrete de que a vida, daqui para frente, não seria mais sustentada pela astúcia, pela fuga, pela força própria, mas pela presença de Deus, pela promessa, pela dependência. Jacó sente a dor, mas mesmo assim não solta, porque há dores que são, paradoxalmente, portais para algo novo,
portais para uma identidade que ele ainda não conhece, mas que está prestes a receber. E talvez você também esteja exatamente nesse lugar. Talvez, olhando para as marcas da sua própria história, para as feridas que carrega, se pergunte: por que Deus? Por que essa perda? Por que essa dor? Por que esse vazio? E talvez a resposta não venha em palavras, mas em um sussurro que só quem já foi tocado assim a gente entende. Eu te toquei, não para te destruir, mas para te ensinar que você não precisa mais caminhar sozinho. Não precisa mais se sustentar com a força dos seus próprios pés. Porque daqui para frente, eu te sustento. E, enquanto o vento sopra, enquanto o rio Jaboque segue seu curso, enquanto o céu observa em silêncio, Jacó entende. Talvez, pela primeira vez na vida, ele entende que há dores que são o início da cura, que há marcas que não são cicatrizes de derrota, são sinais de que alguém foi encontrado, tocado, transformado pelas mãos do próprio Deus. E é assim, mancando, ferido, mas mais inteiro do que nunca, que Jacó caminha para o que está por vir, porque agora ele sabe que nunca mais será o mesmo. A madrugada, lentamente, começa a anunciar sua rendição. O céu, ainda escuro, parece pressentir que, mesmo antes da chegada do sol, algo já começa a se transformar. Jacó está de pé, ou quase, porque agora há uma nova realidade. Seus passos não são mais os mesmos. Seu corpo carrega uma marca e sua alma carrega uma promessa que até então ele não sabia que precisava. Aquele ser que até então parecia apenas um adversário, agora revela que não veio para destruir, veio para abençoar, veio para selar um novo começo, veio para anunciar que aquele homem que viveu fugindo, que viveu tentando conquistar amor, aceitação e pertencimento, agora é alguém completamente novo. Mas a bênção não é como Jacó imaginava, não é ouro, não é terra, não é poder, não é segurança material. A bênção é um nome que não nasce do passado, não nasce dos erros, não nasce das fugas, não nasce das dores. A bênção nasce da luta, nasce da resistência, nasce do fato de que Jacó não soltou, não desistiu, não largou, não fugiu. Desta vez, aquele ser olha para ele e, no silêncio da noite, talvez com uma voz que só a alma pode ouvir, declara: de hoje em diante, você não será mais chamado de Jacó, não mais enganador, não mais aquele que segura o calcanhar, não mais aquele que vive fugindo. Agora você se chamará Israel, aquele que luta com Deus, aquele que, no embate mais profundo, não fugiu, não recuou, não soltou, e por isso foi transformado. E há algo profundamente sagrado nesse instante, porque a verdadeira bênção não é algo que se segura nas mãos, é algo que se carrega na alma, é algo que muda para sempre quem você é. Jacó, ou melhor, Israel, agora sabe que não precisa mais ser definido pelo que fizeram com ele, nem pelo que ele fez, nem pelos erros, nem pelas perdas, nem pelas fugas. A bênção não é uma fuga da dor, é atravessar a dor e descobrir que ela não é maior do que a promessa. E talvez, nesse exato momento, enquanto as águas do Jaboque continuam correndo, enquanto o vento ainda sopra entre as pedras, enquanto a noite resiste antes de se render ao amanhecer, talvez você também perceba que a bênção que você procura não está do lado de fora, está no nome que Deus te dá, no nome que não tem a ver com o que o mundo te chamou,
nem com o que o passado te ensinou a acreditar sobre você, mas no nome que só Deus conhece. Aquele nome que é falado, não aos ouvidos, mas à alma. Israel. Aquele que luta com Deus, aquele que foi visto, aquele que foi tocado, aquele que foi transformado. E essa é a bênção que não se perde, que não se quebra, que não se rouba, porque é a bênção que só o céu pode entregar. E agora, com um novo nome, com uma nova identidade, Israel segue, não mais fugindo, não mais escondido, mas caminhando em direção à luz que começa a nascer. O vento sopra diferente agora. Há algo no ar, algo que não se explica, algo que não se vê, mas que se sente profundamente na alma. O homem que entrou naquela noite, carregando o peso de uma vida inteira fugindo, já não é o mesmo homem, que agora se levanta, mancando com um nome novo, gravado não apenas nos lábios daquele que o abençoou, mas gravado no próprio espírito, Israel. Esse é o nome que não nasce da dor, nem do engano, nem da fuga, o nome que nasce do encontro, do embate, da travessia, da resistência, da rendição. E há algo de profundamente sagrado, profundamente misterioso no poder que há em um nome, porque nomes não são apenas sons, são definições, são identidades, são espelhos invisíveis que nos dizem quem somos. Por toda a sua vida, ele foi Jacó, aquele que segura o calcanhar, aquele que suplantou, aquele que enganou, aquele que fugiu, aquele que tantas vezes tentou se fazer forte por não suportar mais se sentir pequeno. Mas agora, tudo muda, de Jacó para Israel, de fugitivo para lutador, de enganador para aquele que foi encontrado, de quem segura o calcanhar para quem segura Deus, Israel, aquele que luta com Deus. E não apenas luta contra, mas luta para não soltar. Luta para não deixar ir. Luta para não perder a presença, a bênção, o toque do sagrado. E talvez, se você fechar os olhos agora, consiga ouvir bem no fundo da sua alma que também há um nome novo reservado para você. Um nome que não tem a ver com o que disseram, nem com os rótulos que te deram, nem com os erros que você cometeu, nem com as dores que você carrega. Um nome que Deus sussurra nas madrugadas em que a alma não aguenta mais fugir, nas madrugadas em que tudo o que se pode fazer é segurar, até que ele fale, até que ele responda. E naquele instante, naquela margem, naquele chão marcado por suor, poeira, lágrimas e dor, Deus fala de forma que não se esquece nunca mais. Fala na linguagem que só o coração entende. De hoje em diante, você será chamado Israel. E Israel se levanta, não sem dor, não sem marcas, não sem cicatrizes, mas se levanta com algo que nunca mais lhe será tirado. Um nome que carrega a memória do encontro, o peso do toque, a lembrança da luta e, acima de tudo, a certeza de que, mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o silêncio parece ser tudo o que resta, Deus está, Deus vê, Deus toca, Deus responde. E o novo nome não é apenas um som, é uma declaração, uma promessa, uma identidade de quem um dia lutou e, no embate mais sagrado de todos, não fugiu, não soltou e, por isso, foi transformado. E, enquanto a noite começa a se dobrar, diante da luz que, aos poucos, anuncia o amanhecer, Israel caminha, não mais como Jacó, mas como aquele que Deus escolheu para nunca mais ser o mesmo. O céu começa lentamente
a mudar de cor. A linha do horizonte, antes mergulhada no negro absoluto da noite, agora ganha traços sutis de dourado, de âmbar, de luz que nasce, quebrando suavemente o domínio das sombras. E, naquele exato instante, quando os primeiros fios de luz atravessam o véu da madrugada, Israel sente que algo mais profundo do que qualquer palavra está acontecendo. O homem que entrou naquela noite, como Jacó, carregando os pesos, os medos, as culpas e os nomes que o mundo lhe deu, agora se despede do escuro. Agora atravessa para a luz. O sol nasce, e não é apenas o sol físico, é um outro tipo de amanhecer. É a luz que nasce dentro. É a certeza de que as noites mais escuras não duram para sempre. Israel caminha cada passo, traz consigo o som leve da areia sob os pés, o vento, agora mais quente, mais suave, toca seu rosto como se fosse uma carícia do próprio céu. E o sol continua subindo, dourando a pele, aquecendo o corpo, iluminando o caminho. Mas há algo que permanece. O corpo já não é o mesmo. O quadril, deslocado, dói. A perna arrasta-se em um caminhar manco, que nunca mais será como antes. E ainda assim, nunca foi tão leve caminhar, porque há marcas que não são fardos, são memórias, são testemunhos, são cicatrizes que não falam de derrota, falam de encontro, falam de promessa. E enquanto os raios dourados do novo dia se espalham sobre as pedras, as árvores, o leito do rio, Israel olha para frente. O passado ficou atrás da margem do Jaboque. Ficou junto com o velho nome, ficou junto com as fugas, ficou junto com tudo aquilo que já não lhe pertence mais. Agora é outro dia, agora é outra história, agora é outro nome. E talvez você também sinta que há dentro de si esse mesmo anseio, esse mesmo desejo de que, depois de uma longa noite, depois de tanto caminhar, depois de tanto resistir, o sol também nasça, não apenas no céu, mas no peito, na alma, na vida. Porque há amanheceres que não são feitos apenas de luz natural, são feitos de redenção, são feitos de recomeços, são feitos de promessas que, mesmo quando pareciam esquecidas, Deus não esqueceu. E, enquanto a luz cresce e o mundo desperta, Israel segue com um passo que, embora manco, carrega mais firmeza, mais verdade, mais sentido do que qualquer passo dado antes. Por quê? Agora ele sabe que toda noite escura, por mais longa, por mais pesada, por mais silenciosa, sempre termina com o nascer do sol. E no fundo da alma, ele entende que há noites que Deus permite, não para nos destruir, mas para que, quando a luz nascer, possamos, enfim, enxergar quem realmente somos aos olhos do próprio Deus. E, assim, com o rosto banhado pela luz dourada e o coração carregando o nome que o céu lhe deu, Israel segue para o que vem, para o que espera, para o que Deus preparou, porque agora é dia, agora é luz, agora é promessa. O sol agora já domina o horizonte, seus raios douram as pedras, aquecem a terra fria da madrugada e fazem cintilar sobre as águas do Jaboque reflexos que mais parecem pedaços de céu espalhados sobre o rio. E, naquele cenário que parece suspenso entre o que foi e o que está prestes a ser, caminha Israel, não mais Jacó, não mais o homem da fuga, não mais aquele que corre para não encarar seu próprio reflexo, mas há algo no seu caminhar que não se pode ignorar. Ele manca. Seus passos agora têm outro ritmo, outro som, outro peso, outro significado.
O quadril deslocado não volta ao lugar. A marca que o toque de Deus deixou permanece. E por mais que aos olhos de quem observa pareça fraqueza, na verdade é sinal. Sinal de que ali, naquela vida, naquele corpo, naquela história, Deus passou. Porque há marcas que não são feridas. São lembranças. Lembranças de encontros que mudam tudo. Lembranças de madrugadas em que a alma inteira foi atravessada pelo toque do sagrado. Israel manca. E cada passo é como se dissesse ao mundo: eu não sou mais o mesmo e nunca mais serei. E talvez, se você olhar para a sua própria história, também perceba que carrega marcas, que há cicatrizes, visíveis ou invisíveis, que não são apenas lembranças de dor, são testemunhos de que, em algum momento da vida, você encontrou Deus, ou foi encontrado por Ele. Porque ninguém, absolutamente ninguém, atravessa o Jaboque e volta do mesmo jeito. Ninguém luta com Deus e sai sem marcas. Mas são marcas que não nos diminuem, são marcas que nos lembram que não andamos sozinhos, que fomos tocados, que fomos vistos, que fomos transformados. Israel caminha, manca, sim, mas caminha mais inteiro do que jamais esteve, porque agora ele não carrega mais apenas rebanhos, tendas, servos, posses. Agora ele carrega algo que não pode ser contado, nem pesado, nem mensurado. Agora ele carrega um nome novo, uma história nova, uma identidade que não foi dada pela boca dos homens, mas pelas mãos de Deus. E a cada passo, a cada movimento, a cada olhar lançado para o caminho que ainda está por vir, ele sabe que aquela marca, aquele andar diferente, nunca será um fardo. Será um lembrete, um selo, uma memória viva de que, mesmo quando parecia estar só, mesmo quando a noite parecia não ter fim, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava, Deus veio, Deus tocou e Deus mudou tudo. E, assim, Israel segue com passos que carregam não apenas o peso da dor, mas o peso da glória, o peso da presença, o peso da certeza de que quem já foi tocado por Deus nunca mais volta a ser quem era, porque há encontros que deixam marcas que são eternas. O sol, agora, já não é mais promessa, é realidade. O céu inteiro se veste de luz, e sob essa luz, Israel caminha. Manca, é verdade, mas cada passo carrega a memória de uma madrugada que jamais será esquecida. E, enquanto caminha, algo se aproxima. Não é mais a sombra do desconhecido, não é mais a voz do passado ecoando dentro da alma. Agora é Esaú, o irmão do qual fugiu uma vida inteira. O irmão cuja voz, cuja face, cujos braços eram até então a lembrança mais dolorosa, mais temida, mais evitada de toda a sua história. Israel olha ao longe e vê Esaú vindo com seus homens, vindo com sua história, vindo com as memórias que eles dois carregam de um tempo que parecia não ter volta. O coração aperta, o peito pulsa em um compasso que mistura medo, esperança e aquela estranha e sagrada paz que só quem já foi tocado por Deus conhece. E, naquele exato instante, Israel entende que há lutas que são travadas no silêncio da madrugada, para que, ao amanhecer, sejamos capazes de enfrentar aquilo que fugimos a vida inteira. Esaú se aproxima, os passos são firmes, o olhar impossível de decifrar a distância. O vento sopra entre os dois e por um segundo parece que o tempo para novamente. Israel respira fundo, se curva 7 vezes,
não como quem se humilha, não como quem se rende ao medo, mas como quem entende que o reencontro é também um ato de redenção, de humildade, de cura. E, então, algo acontece, algo que nem mesmo Israel esperava. Esaú corre, sim, corre. Os braços se abrem, o rosto se transforma. E ao invés do embate, ao invés da vingança, ao invés do acerto de contas, há um abraço que não apaga o passado, mas que o redime, um abraço que não muda o que foi, mas que constrói um novo agora. E talvez nunca tenha existido silêncio mais sagrado do que aquele que se faz entre dois irmãos que depois de tanto se encontram, se olham, se reconhecem e se perdoam sem precisar dizer uma única palavra. E se você fechar os olhos agora, talvez consiga sentir que esse abraço também é um espelho, um reflexo daquilo que tantas vezes nossa alma tanto deseja, o desejo de ser visto, de ser acolhido, de ser perdoado e de perdoar, porque, no fundo, todos nós carregamos algum Esaú na alma, todos nós, em algum momento, fugimos e todos nós, em algum instante, desejamos, secretamente, que haja um abraço, esperando do outro lado da travessia. E quando isso acontece, quando os braços se abrem, quando o amor escolhe falar mais alto que a dor, o céu inteiro se curva para testemunhar que a graça ainda é real, que a reconciliação ainda é possível, que o amor ainda tem a última palavra. E, assim, ali, debaixo do sol que agora aquece não só a pele, mas também a história, dois irmãos se abraçam e, nesse abraço, Deus sussurra que há encontros que não são apenas entre homens, são encontros onde o próprio céu toca a terra. O vento sopra leve, como quem entende que há certos silêncios que são mais sagrados do que qualquer palavra. O abraço entre Israel e Esaú ainda pulsa no ar, mas no fundo do coração algo ainda ecoa como um sussurro vindo da madrugada anterior, o sussurro da luta. E agora, olhando para trás, para aquela margem do Jaboque, para aquele chão marcado por suor, lágrimas e poeira, Israel entende. Aquela luta nunca foi um ato de rebeldia, nunca foi uma resistência contra Deus. Pelo contrário, foi um ato de fé, talvez o mais puro, o mais honesto, o mais real que um ser humano pode oferecer ao próprio Deus. Porque há momentos em que a fé não se expressa em palavras suaves, não se expressa em cânticos, em ritos ou em silêncio sereno. A fé, às vezes, se expressa no desespero de quem segura, no choro de quem não larga, na respiração ofegante, de quem, mesmo sem forças, decide não soltar. Lutar não é desafiar Deus. Lutar é dizer: eu acredito tanto que não te deixo ir. Acredito tanto que, mesmo sem entender, eu te seguro. Mesmo sem respostas, eu me recuso a soltar tua presença. Talvez isso seja o que Deus mais deseja ouvir. Não a oração perfeita, não a fé impecável, mas o grito silencioso da alma que diz: eu ainda estou aqui, ainda te procuro, ainda te desejo, ainda te busco, mesmo quando tudo parece escuro. E, se você olhar para dentro agora, talvez perceba que já viveu, ou ainda vive, essa mesma luta. A luta de quem, por vezes, ora e não ouve resposta, de quem espera e o céu parece calado, de quem busca e não vê sinal, de quem caminha e só encontra silêncio. E, nesse silêncio, a alma pergunta: será que Deus se foi? Será que ele se esqueceu? Será que estou lutando
contra ele? Mas não, a verdade é outra. A verdade é que, às vezes, lutar não é resistir a Deus, é se agarrar a Ele, é se recusar a deixá-lo partir, é escolher, no meio da dor, no meio do cansaço, no meio do vazio, dizer com cada célula do corpo, com cada suspiro da alma: eu não te deixo. E quando a alma faz isso, quando a alma se recusa a soltar, o céu se dobra, o sagrado se inclina. Deus responde. Israel entende que sua luta foi ouvida, foi vista, foi acolhida, e que, na verdade, não foi uma luta contra Deus, mas uma luta para permanecer em Deus, porque, às vezes, Deus permite que lutemos, não para nos afastar, mas para nos ensinar que, na vida, há momentos em que fé não é esperar de braços cruzados. Fé é segurar, é se agarrar, é não soltar, até que o céu fale. E quando o céu fala, quando o toque vem, quando o nome novo chega, quando a bênção se revela, então entendemos que nunca estivemos lutando contra Deus. Estávamos lutando para não perdê-lo. E isso é fé. O caminho, agora, segue iluminado pela luz plena do dia. As sombras da madrugada ficaram para trás. E ainda assim, o que aconteceu ali, na beira do Jaboque, não ficou no passado. Permanece. Permanece no corpo. Permanece na alma. Permanece no nome que agora carrega o eco do céu. Israel caminha, manca, sim, mas cada passo carrega algo que nem o tempo, nem a dor, nem as perdas podem apagar. Carrega a lembrança viva de que há lutas que não nos afastam de Deus. Há lutas que, na verdade, nos aproximam mais do que nunca do próprio céu. Porque, às vezes, é no embate, no toque, na resistência, no choro que Deus escolhe se revelar. Não como um Deus distante, não como uma presença fria, mas como alguém que desce, que se inclina, que toca, que permite que a alma segure, se agarre, insista, lute. E quem já atravessou uma madrugada dessas sabe que há dores que não são castigo, são processo, são travessia, são caminho que leva para mais perto do coração de Deus. E se você olhar para trás, para a sua própria história, talvez perceba que foram exatamente aquelas noites, aquelas lágrimas, aquelas orações sem resposta, aqueles suspiros que ninguém ouviu, que, sem que você percebesse, te trouxeram para mais perto do sagrado. Porque Deus não está apenas nos dias de sol. Deus não está apenas nos momentos em que tudo faz sentido. Deus, muitas vezes, escolhe se revelar na luta, na dor, na madrugada, no silêncio, no cansaço. E, quando percebemos isso, então entendemos que as lutas não foram em vão, que os joelhos que se dobraram, as mãos que se fecharam em oração, os olhos que se encheram de lágrimas, tudo isso se transformou em altar, um altar, invisível aos olhos do mundo, mas profundamente visível aos olhos de Deus. E, naquele altar, naquela madrugada, naquele chão marcado por suor, poeira e esperança, Deus se fez presente. Deus se deixou encontrar. Porque há lutas que não são contra Deus, são com Deus, são por Deus, são para segurar a presença, para segurar a promessa, para segurar aquilo que, no fundo, nossa alma sabe que não pode e não quer perder. E, quando isso acontece, quando a alma entende que a luta foi, na verdade, o caminho que Deus escolheu para se fazer mais real, mais próximo, mais palpável, então até o cansaço ganha outro significado, até a dor
se transforma em memória sagrada. Israel caminha, manca, é verdade. Mas cada passo é, na verdade, uma declaração silenciosa de que quem luta, quem segura, quem não solta, quem atravessa a noite, sempre, sempre amanhece mais perto do céu. Porque as lutas que fazemos na madrugada da alma não nos afastam de Deus, nos tornam infinitamente mais próximos do seu coração. O som do vento continua soprando sobre as pedras. O sol já não é mais promessa, é plenitude. E Israel segue seu caminho. Mas há algo que permanece, algo que transcende o tempo e que atravessa gerações até chegar aqui, agora, até você. Porque, no fundo, esta história nunca foi apenas sobre Jacó, nunca foi apenas sobre Israel, nunca foi apenas sobre dois irmãos, sobre um rio, sobre uma madrugada. Esta é também a sua história, a história da sua própria alma. Talvez você também já tenha se visto às margens do seu próprio Jaboque, olhando para as águas, ouvindo o som do vento, sentindo o peso do que foi, do que é e do que ainda não sabe como será. Talvez você também conheça essa travessia, a travessia do medo, a travessia das perguntas sem resposta, a travessia da culpa que pesa, da solidão que aperta, dos silêncios que gritam dentro do peito. E assim como Jacó, talvez você também tenha segurado, por muito tempo, nomes que não te pertencem mais, nomes que o mundo te deu, nomes que as circunstâncias te impuseram, nomes que a dor fez você acreditar. E talvez agora sua alma também sussurre: eu não quero mais ser quem a dor me fez, eu não quero mais carregar esse nome, eu não quero mais viver fugindo. Porque, no fundo, há algo que você busca, algo que nenhuma voz humana, que nenhum bem, que nenhuma conquista, que nenhuma palavra é capaz de entregar. Você busca um nome novo, você busca ser visto, ser encontrado, ser tocado pelo sagrado, ser abençoado, não com coisas, mas com identidade, com pertencimento, com sentido. E, se essa é a sua busca, então saiba que o Deus que encontrou Jacó, que tocou Jacó, que lutou e se deixou ser segurado por Jacó, é o mesmo que também olha para você. E, talvez, neste exato momento, enquanto essas palavras ecoam no silêncio do seu coração, ele também sussurre: eu te vejo, eu sei seu nome, mas há um nome novo, reservado para você. Há uma identidade que não nasce da dor, não nasce da perda, não nasce da solidão, nasce do encontro, nasce do toque, nasce do amor que nunca te deixou. E, assim como aconteceu naquela madrugada, também há um convite, o convite à travessia, o convite a soltar o que pesa, o convite a segurar, não a dor, mas a presença, a segurar, não o passado, mas a promessa. E, no fundo, você sabe que dentro de você há uma alma que também clama pela bênção, clama pelo novo nome, clama pelo abraço que não julga, que não cobra, que não pergunta, que apenas acolhe. E, talvez, se você fechar os olhos agora, consiga sentir que há um rio invisível que separa quem você foi de quem Deus sabe que você é, e que há uma madrugada sagrada esperando não para te ferir, mas para te transformar. Porque, no fundo, esta história que começou com um homem fugindo, é também a história da sua própria alma, voltando para casa, para Deus, para quem você realmente é. O vento, agora, sopra mais suave. O som do rio parece ter diminuído,
como se até a própria natureza percebesse que a travessia foi feita. E, se você chegou até aqui, alma querida, é porque, de algum modo, essa história também falou com as linhas mais escondidas da sua própria alma. Esta não foi apenas a história de Jacó. Não foi apenas sobre uma luta, uma bênção, um nome novo. Foi e sempre será sobre a jornada de todos nós. A jornada de quem, em algum momento da vida, se encontra no silêncio de uma madrugada qualquer, de frente para as próprias perguntas, de frente para os próprios medos, de frente para Deus, porque o Deus que encontramos nas Escrituras não é um Deus distante, não é um Deus que observa de longe. Ele é o Deus que desce, o Deus que se deixa encontrar, o Deus que permite ser segurado, o Deus que não se ofende com nossas perguntas, que não se assusta com nossas lágrimas, que não se afasta quando nossa fé se mistura com o medo, com o cansaço, com a dor. Ele é o Deus que se inclina para lutar, não contra nós, mas conosco, por nós, pela nossa alma, pela nossa identidade. E, talvez, nesta noite, enquanto seu corpo descansa, enquanto seus olhos lentamente se fecham, talvez você também perceba que Deus está aqui, presente, silencioso sim, mas profundamente presente, porque não há transformação sem encontro, não há encontro sem luta, e não há luta sem rendição. Rendição que não é desistência, rendição que não é fraqueza, mas a rendição sagrada de quem entende que segurar Deus é mais importante do que segurar qualquer outra coisa no mundo. E se hoje há em você lágrimas, cansaço, silêncios, que você saiba que o mesmo Deus que tocou Jacó, que o renomeou, que o levantou, mesmo mancando, é o Deus que toca, que abraça, que sussurra ao seu ouvido. Você não está sozinho. Eu te vejo, eu te conheço. E há um nome novo, há um caminho novo, há uma promessa sobre você. E, assim, alma querida, que esta travessia, esta jornada, entre sombras e amanhecer, seja também um espaço de paz, de descanso, de alívio, de esperança, que sua noite agora seja leve, seja mansa, seja feita da certeza de que você é visto, é amado, é cuidado, pelo Deus que não se cansa, pelo Deus que não dorme, pelo Deus que se deixa encontrar no silêncio da sua própria noite. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Jacó, lutando à beira do Jaboque, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir e, se quiser caminhar outras noites ao lado da fé e da esperança, inscreva-se. Que o Senhor te guarde. Boa noite e que seus sonhos sejam doces.